Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos começar a nossa conversa deste semestre, o lado B dos milagres de Jesus. O que despertou em mim o desejo de falar a respeito dos milagres de Jesus com uma outra ótica, ou a partir de um outro ponto de vista, foi o conflito constante que observo na minha atividade pastoral, um conflito que ocupa o coração e a mente das pessoas que buscam a Deus com sinceridade, com intensidade, com legitimidade, com grande necessidade, e se veem frustradas nessa busca. E me procuram fazendo perguntas e trazendo seus questionamentos a respeito dos milagres e da realidade dos milagres. Este conflito que despertou o meu desejo de lhes falar a respeito dos milagres de Jesus está bem explícito, coincidentemente num e-mail que eu recebi hoje, e me foi repassado por um amigo pastor, perguntando a minha opinião e uma sugestão de resposta a este homem aflito que escreveu o seguinte: por razões óbvias protejo o remetente, mas o título que ele deu à sua mensagem foi "Sou pregador, tragédia pessoal". O e-mail diz o seguinte, data de hoje, 17 de março de 2008. Sou pregador da palavra e depois de anos querendo um segundo filho, aconteceu. Após 6 meses de gestação, nasceu e depois de 2 dias faleceu. À medida que o tempo passa, meu coração tem ficado mais apertado e por muitas vezes tenho dito ao Senhor que como vou subir no púlpito para pregar se ao orar pela minha família, pela minha filha, ela não sobreviveu? Como continuar acreditando em Deus? Não que Ele não exista, mas sinto que fui traído por Ele e que Ele não ouve mais minhas intercessões. Simplesmente ter fé? Então, nada mais explícito do que a angústia deste irmão, que eu não conheço, mas com sua dor me solidarizo, e infelizmente posso testemunhar que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Há um sem número de pessoas que na angústia mais profunda buscou em Deus um milagre e o milagre não veio. E estas pessoas não descreram de Deus, mas sentiram-se traídas por Ele, sentiram-se negligenciadas por Ele em suas orações, entraram em um conflito a respeito de como viver de então em diante, como lidar com a expectativa frustrada de um milagre. Por que o milagre acontece com ele e não aconteceu comigo? Por que o milagre não acontece sempre? Enfim, o milagre é uma questão delicadíssima da nossa realidade. Para aqueles que estão de fora da necessidade e da realidade do milagre, no mínimo é um objeto de reflexão de fé. Para aqueles que estão do lado de dentro, não há palavras para descrever a sua dor e somente a oração pode ser uma palavra para responder à sua angústia e ao seu clamor. Então está explicitado por que conversar a respeito de milagres é relevante para nós hoje. O lado B dos milagres de Jesus é uma provocação. E a questão é qual é o lado A. O lado A, eu creio que pode ser descrito a partir de 4 afirmações. O lado A dos milagres de Jesus. Em primeiro lugar, quando se fala
a respeito dos milagres de Jesus do lado A, ou o lado A dos milagres de Jesus, afirma que os milagres atestam a divindade de Jesus. Em outras palavras, Jesus andou sobre as águas porque ele era Deus. Então, como é que você prova que Jesus de Nazaré, um ser humano, é Deus encarnado? O lado A diz, simples, ele andou sobre as águas, ele curou um cego, então ele era Deus. Se ele fez o que fez, ele era Deus, e fez o que fez porque era Deus. Esta é uma afirmação do lado A, acredito eu, muito simplista, muito simplória, e daqui a pouco a gente vê por quê. Em segundo lugar, o lado A dos milagres de Jesus afirma ou suscita a expectativa de idêntica repetição. É comum que a gente ouça uma oração do tipo, assim como curaste aquele cego em Jericó, cura este teu servo. Como curaste aquela mulher, Ciro-fenícia, cura esta tua serva. Usar o casuísmo bíblico como plataforma para a resposta de Deus à necessidade contemporânea. Isto é, se Deus fez lá, Deus faz aqui. E se Deus fez lá, evidentemente Ele vai fazer aqui. Até há quem cite Hebreus, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus que fez milagres lá é o Deus que faz milagres aqui. E nós vivemos essa expectativa de idêntica repetição. O problema é que essa idêntica repetição é raríssima. Raríssima. É raríssima. É raríssima. É raríssima. Você não viu ainda alguém transformar a água em vinho numa festa de casamento. Ouviu? Você não viu ainda alguém andar sobre as águas. Ouviu? Então nós lemos, apesar da expectativa de idêntica repetição, nós lemos os milagres de Jesus, mas no lado A, nós atualizamos os milagres pelas possíveis aplicações práticas. Por exemplo, aquele que tiver fé vencerá qualquer dificuldade. Afinal, a fé remove montanhas. Então, remover montanhas não é uma coisa assim literal. É uma dificuldade. É superar um desafio pela fé. Não é bem assim remover montanhas. Então nós começamos a fazer aplicações práticas e figurativas dos milagres de Jesus, que é uma forma da gente atenuar o impacto da escassez de milagres conforme descritos em o Novo Testamento. E finalmente, o lado A estabelece os milagres como padrão para a experiência religiosa. E as pessoas dizem, se Deus não faz milagres hoje, para que serve Deus? Por que orar? Que vantagem temos nós, os que cremos, sobre os que não creem? Então parece que a razão para se crer em Deus é o milagre. Porque se eu creio em Deus, mas não tenho expectativa de milagre, então para que eu creio em Deus? Então o lado A do milagre vai afirmar que o milagre é a grande razão para a fé. E a grande razão para buscarmos a Deus. E porque o milagre é a grande razão para a fé e a grande razão para buscarmos a Deus, e nós o buscamos com a expectativa de repetição idêntica da fenomenologia do Novo Testamento, do ministério de Jesus, nós convivemos com essa fé e ao mesmo tempo com essa ilusão. Porque a gente tem expectativa, transforma o milagre na razão da busca de Deus, mas como o milagre é escasso, a gente atualiza com sentido metafórico para o milagre. Andar sobre as águas é realizar um feito impossível. E o milagre se torna muito mais uma metáfora do que um fato e um fenômeno. Então o lado A do milagre diz assim, Jesus andou sobre as águas porque era Deus.
Como Jesus continua sendo Deus, ele pode andar sobre as águas hoje. Então eu espero que ele faça isso. Só que como ele não faz, eu dou uma explicação metafórica para o milagre. Mas se eu tiro a possibilidade da realidade do milagre, eu já não sei mais por que é que eu busco a Deus, porque a base para a minha experiência religiosa é o milagre. Então o lado A está resumido nestas 4 afirmações. Primeira, os milagres atestam a divindade de Jesus. Segunda, os milagres suscitam a expectativa de idêntica repetição. Terceiro, os milagres são atualizados pelas possíveis aplicações práticas metafóricas. E 4, os milagres são o padrão para a experiência religiosa. Então vamos ao lado B. Creio eu que a única perspectiva legítima da pessoa e obra de Jesus de Nazaré é aquela que o enxerga mediante a lente da sua identidade messiânica, conforme apresentada no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Se você vai olhar para Jesus de Nazaré e vai enxergá-lo com alguma identidade, a identidade primeira de Jesus de Nazaré é esta: ele é o Messias, prometido ao povo hebreu, promessa essa registrada no Velho Testamento. Se Jesus não é o Messias, não adianta dizer que ele é filho de Deus. Se Jesus não é o Messias, não adianta dizer que ele é criador. Ele é o Messias. É a partir dessa identidade messiânica que se constrói toda a identidade de Jesus. Essa é a porta de entrada. Ou ele é o Messias ou ele é um charlatão. Ele é um falso. Porque só podemos interpretar Jesus a partir de uma interpretação do Messias. Porque ele é o Messias. Inclusive, o nome Jesus de Nazaré, o que era comum na antiguidade, dar nome às pessoas ou pela sua cidade de origem, como Maria Madalena, Maria de Magdala, como Jesus de Nazaré, ou como um nome referindo-se ao pai. Por exemplo, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Então, Jesus é Jesus de Nazaré, vírgula, o Cristo. O Cristo é o ungido. Cristo é a palavra grega para Messias. Então, o que é que o Novo Testamento está afirmando? Que Jesus de Nazaré é o Messias. E nós incorporamos esse título Messias ao nome e achamos que Jesus Cristo é nome. Jesus é nome, Cristo é título. Então, a identidade de Jesus é messiânica. Jesus o Messias, Jesus o Cristo. E a única perspectiva legítima da pessoa e da obra de Jesus é esta, que o enxerga mediante a lente da sua identidade messiânica, conforme apresentada no Antigo Testamento. Porque você observa as 2 imagens que servem de recurso didático para a nossa reflexão, esse peixinho no saquinho de água, o saquinho plástico com peixinho, é um milagre fora de contexto, é um milagre sozinho. É Jesus curando um cego, Jesus curando um leproso ou 10 leprosos, é Jesus expulsando um demônio, é Jesus andando sobre as águas, é Jesus transformando água em vinho, é Jesus acalmando a tempestade, é Jesus multiplicando pães. Então Jesus multiplicou pães. E isso está aí dentro de um saquinho. E aí nós vamos construir uma expectativa ao redor desta afirmação. Jesus transformou pães. Agora, o que precisamos saber é que essa informação, Jesus multiplicou pães, esta informação ela está num contexto. Qual é o contexto? Qual é o oceano? O que é que está em volta da pessoa de Jesus e da obra de Jesus? A esperança messiânica de Israel. Israel está esperando o Messias. E Jesus entra em cena.
e ele acredita e se afirma como Messias. E quando ele pergunta para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és Jeremias, João Batista, ou um dos profetas, e vocês dizem que eu sou quem? Ah, tu és o Messias. Ah, muito bem, Pedro, Simão, muito bem, você acertou, eu sou o Messias. Então é no contexto da esperança messiânica que Jesus tem que ser enxergado. E tirar o milagre desse contexto é certa e absolutamente o primeiro passo para interpretar erroneamente o milagre e gerar falsas expectativas a respeito de Jesus em função da interpretação errônea do milagre. Há algo que é muito interessante, que talvez por um construto histórico, cultural, nós nos esquecemos que Jesus era judeu, que a identidade dele é judaica, construída na história do judaísmo, do Velho Testamento. E que ele só pode ser interpretado e bem interpretado a partir deste olhar do Velho Testamento. Então, por exemplo, na história da igreja, lá por volta do ano 400, surgiu aquele que é considerado o maior teólogo da história do cristianismo, fora os autores bíblicos. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que era platônico, que tinha como cartilha paralela a teologia, a filosofia grega e platônica. Então veja que interessante, eu me lembro que numa das aulas no seminário teológico, fazia parte do meu calvário ouvir os seminaristas pregando. E eles então se submetiam ao calvário deles, que era a avaliação dos dois professores que estavam em sala de aula. E eu me lembro um dia que um deles disse, quero pregar no salmo que diz, minha alma engrandece ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele leu o salmo e disse, alma, o que é alma? Platão disse que alma... Ora, o texto é de um poeta hebreu e não pode ser interpretado pelo conceito de um filósofo grego. O rabino Abraham Heschel disse que quando os filósofos falam, os profetas se calam. Então o maior teólogo da história do cristianismo, Agostinho de Hipona, era platônico e leu Saulo de Tarso através da lente platônica. Que há uma certa justificativa, porque o Saulo de Tarso foi educado dentro da cultura helênica e grega e fez uma mistureba danada da teologia do Velho Testamento com a filosofia grega, especialmente o estoicismo. Então, os historiadores contemporâneos dizem que Saulo de Tarso é responsável por fazer a síntese da teologia do Velho Testamento com o direito romano, com a filosofia grega. Então, Agostinho não estava tão errado ao usar Platão para ler Paulo ou Saulo. Mas, na minha opinião, ele não estava tão errado, mas estava muito errado. Passados 1000 anos de Agostinho, lá por volta de 1400, aparece o que é considerado o segundo maior teólogo da história do cristianismo, o senhor Tomás de Aquino, que era aristotélico, que tirou Platão e usou Aristóteles. Então nós temos essa lente da filosofia grega para interpretar o cristianismo cujo berço é hebreu, é judaico. E por isso acredito que nós temos essa confusão hoje no cristianismo contemporâneo. É urgente nós voltarmos aos profetas para perguntar a eles o que eles pensavam a respeito de Jesus e como é que eles interpretariam Jesus de Nazaré e se colocariam sobre ele a unção messiânica. A identidade messiânica de Jesus de Nazaré é, portanto, a lente através da qual devem ser lidos e compreendidos todos os seus milagres, isto é, seus sinais.
Veja o que diz João 20, versos 30 e 31. Esta é uma citação do Novo Testamento judaico, publicado pela editora Vida, que eu recomendo aos senhores. É uma tradução muitíssimo interessante de David Stern. O texto de João 20, 30 e 31, traduzido no Novo Testamento judaico, diz assim: Yeshua realizou muitos outros milagres na presença dos Talmidim, os discípulos, Talmidim, que não estão registrados neste livro, no Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês possam confiar que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e que mediante essa confiança possam ter vida por causa de quem Ele é. Então quem é Yeshua? É o Messias. E por que é que João contou aqueles milagres do Yeshua? Para, através daqueles milagres, mostrar que aquele Yeshua era o Messias esperado. Então, a identidade messiânica de Jesus de Nazaré é, portanto, a lente através da qual devem ser lidos e compreendidos todos os seus milagres, que João chama de sinais. E você sabe que sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para um lado. Se é um sinal, o milagre não é para você ficar olhando para o milagre, é para olhar para onde o milagre aponta. E para onde o milagre aponta? Para a identidade messiânica do Yeshua, de Jesus. É como o ditado chinês, que diz que o sábio aponta para a lua. E o tolo, em vez de olhar para a lua, fica olhando para o dedo do sábio. Os milagres apontam para a identidade messiânica de Jesus. É para isso que nós temos que olhar. E olhando para Jesus como Messias, recebermos vida por causa de quem Ele é. O ungido, o Messias. Os milagres devem ser lidos e compreendidos como sinais da perfeita humanidade de Jesus de Nazaré em perfeita submissão a Deus o Pai. O que quero dizer com isso é que, em hipótese alguma, os milagres podem ou devem ser usados para apontarem a divindade de Jesus. Jesus não fez o que fez porque era Deus. Jesus fez o que fez porque era o homem perfeito em perfeita submissão ao Pai. Isso é essencial à fé cristã. Porque na qualidade de Deus, qualquer um faria o que Ele fez. Se eu fosse Deus, eu também andaria sobre as águas. Se eu fosse Deus, eu também teria autoridade sobre a lepra. Se eu fosse Deus, eu também teria capacidade de multiplicar pães. A questão é que Jesus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, esvaziou-se e assumiu a forma humana. É como se, na verdade, a interpretação teológica disso é que as prerrogativas de Deus não foram usadas durante o ministério terreno de Jesus. Digamos assim, traduzindo mais, os poderes divinos não foram usados. Os poderes divinos não foram usados. Em outras palavras, o que Jesus fez, Adão teria feito em plena submissão ao Pai. Veja o que Jesus diz em Lucas 4, 18 e 19, quando ele entra na sinagoga em Nazaré. O Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Ele só faz o que faz porque o Espírito de Deus está sobre ele. Ele é humano, em forma humana, Jesus de Nazaré. Mas o Espírito de Deus está sobre ele e por isso ele faz o que faz. Não é porque ele é o humano perfeito apenas, mas para ser humano perfeito, há necessidade de que esse humano esteja em perfeita submissão a Deus o Pai. O debate ao redor da pessoa de Jesus de Nazaré se resume a apenas uma questão, sua identidade messiânica. É isso que está em discussão em o Novo Testamento. Por exemplo, se você quiser me acompanhar, eu passo a ler João capítulo
10, os versos 25 e 26. Leio sempre no Novo Testamento judaico. Yeshua respondeu-lhes: eu já lhes disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que eu faço em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre minhas ovelhas. Olha que ele diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Vocês não confiam em mim. O que é que eles não confiam? Não confiam que ele, o Jesus, é o Messias. E ele está dizendo: olha, as obras que eu estou fazendo mostram que eu sou o Messias. Mas vocês não acreditam nisso. João capítulo 10, versos 32 e 33. Yeshua respondeu-lhes: vocês me viram fazer muitas boas obras que retratam o poder do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você, um simples homem, se apresenta como Deus. Em hebraico, Elohim. Porque em João capítulo 10, versículo 30, ele disse: eu e o Pai somos um. E ele está dizendo: olha, as obras que eu faço demonstram que eu e o Pai somos um. Demonstram que o Espírito de Deus está sobre mim. Demonstram que eu sou o ungido. Demonstram que eu sou o Messias. Mas vocês não acreditam. João capítulo 10, os versos 37 e 38. Se eu realizo as obras que retratam meu Pai, não confiem em mim. Se eu não realizo as obras que retratam meu Pai, não confiem em mim. Mas, se as faço, então, mesmo que não confiem em mim, confiem nas obras, para que vocês possam entender de uma vez por todas que o Pai está unido a mim e eu estou unido ao Pai. Então, o que os milagres que aqui, nesse texto de João, são as obras que Jesus faz, estão dizendo? Que ele e o Pai são um. Que ele está unido ao Pai e o Pai está unido a ele. Que ele é o ungido, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. João capítulo 15, os versos 24 e 25. Ele está dizendo que aquela geração que com ele convive é inexcusável. E ele justifica. João 15, 24 e 25. Se eu não tivesse realizado na presença deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para cumprir as palavras da Torá deles, onde se lê: odiaram-me sem razão. Então veja que Jesus é o Messias esperado e aquela geração está sendo condenada por não recebê-lo como Messias. E aquela geração não tem desculpa. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu fiz as obras que testificam, que testemunham, que demonstram que eu sou o Messias. Eles não têm desculpa. Se eu não tivesse feito as obras que só o Messias poderia fazer, então eles teriam desculpa. Se eu simplesmente tivesse chegado dizendo: eu sou o Messias, mas eu não tivesse feito as obras que o Messias tinha que fazer para provar que é o Messias, então eles teriam desculpa. Mas a questão é que eu fiz. Então eles não têm desculpa. E quando ele diz aqui, as obras que ninguém mais fez, é porque tem uma peculiaridade nessa ação de Jesus. É que ele faz as obras que só o Messias faria. E ele faz as obras que são características, são explicitamente definidoras e reveladoras do Messias. Então, em síntese, o lado B dos milagres de Jesus é este lado que diz o seguinte: está vendo, ele é o Messias. Se não fosse o Messias, não teria feito. Só o Messias poderia fazer isso. E para que você consiga enxergar
no milagre de Jesus, a revelação da sua identidade messiânica, o que é que você precisa fazer? Você precisa conhecer toda a esperança messiânica. Tudo que foi dito para Israel, para que Israel reconhecesse o Messias quando o Messias chegasse. Então você tem que ir para onde? Você tem que ir para o Velho Testamento e para a esperança messiânica. Não é para Platão nem para Aristóteles, não é para a Grécia. Você tem que ir para os profetas, você tem que ir para a Bíblia hebraica. Porque é através desse contexto messiânico, ou nesse contexto messiânico, que você vai encontrar as dicas, os critérios, os aspectos de avaliação para verificar se esse Jesus aqui é de fato o Messias que diz que era. Eu cito este texto de Oscar Scarsani, A Sombra do Templo, as influências do judaísmo no cristianismo primitivo. Ele diz o seguinte: é uma experiência fascinante ler os evangelhos da perspectiva da objeção judaica. Onde estão os sinais do reino? O que é que este autor está dizendo para nós? Que os biógrafos de Jesus escreveram os evangelhos em resposta a uma objeção judaica. Qual era a objeção judaica? Esse Jesus não é o Messias. É falso. Os biógrafos disseram: pois nós vamos agora contar para vocês a história desse Jesus de um jeito que vocês não terão escapatória senão admitir que ele é o Messias. Então eles contam a história e escrevem a biografia de Jesus para dar resposta a essa pergunta: onde estão os sinais do reino? Onde estão os sinais do reino messiânico? Então eles escrevem: um dia Jesus entrou numa festa e aí os serviçais vieram e disseram: acabou o vinho. Aí ele falou para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? E disse ao maître: jogue a água fora e encha as talhas, com água da purificação e vou transformar em vinho e sirva, etc. E os discípulos estão dizendo: tá vendo? Isso é um sinal do reino. Isso é um sinal de que ele é o Messias. Então, a narrativa dos milagres serve para isso. Por quê? Lembram-se de João, capítulo 20. Estes foram escritos para que vocês possam confiar que Yeshua é o Messias. Mais uma vez, Scorsani. Nem Jesus, nem qualquer um de seus primeiros seguidores acreditava que esse reino pudesse se manifestar de forma inteiramente invisível, ou que nada tivesse acontecido ou mudado no mundo em consequência da unção de Jesus como Messias e do início de sua obra messiânica. Quando Jesus diz: eu sou o Messias, alguma coisa tem que acontecer diferente em volta. Por quê? Porque os seus seguidores acreditavam que alguma coisa visível, palpável, concreta aconteceria em volta do Messias. A pergunta feita pelos contemporâneos de Jesus de Nazaré a respeito de ser ele o Messias era: ele trouxe consigo a era messiânica? E o judaísmo ortodoxo até hoje não acredita que Jesus é o Messias, que Jesus de Nazaré é o Messias. E qual é o grande argumento do judaísmo ortodoxo? É que Jesus não trouxe a era messiânica. Ele não protagonizou os sinais do reino. Que sinais? 4 sinais eram esperados do Messias. Primeiro sinal, em Ezequiel 37, 26 a 28, ele construiria o 3º templo. Primeiro templo de Salomão. O 2º templo de Zorobabel, que foi destruído por Roma. O Messias vai reconstruir o 3º templo. Aí João diz assim: ele reconstruiu, porque ele passou em frente ao 2º templo e disse: destruam esse que eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Então João tem resposta para isso. Segundo sinal do Messias, ele reunirá todos os judeus de volta na terra de Israel. Isaías 43, 5 e 6. Terceiro sinal, ele trará uma era de paz mundial.
Isaías 2:4. Quarto sinal, ele espalhará o conhecimento universal a respeito do Deus de Israel, unindo toda a raça humana numa só. Deus será o rei sobre todo o mundo e neste dia Deus será único e seu nome será único. Zacarias 14, versículo 9. Então o que o judaísmo ortodoxo diz? Aquele Jesus lá não era o Messias, porque ele não reconstruiu o terceiro templo, ele não reuniu todos os judeus de volta na terra de Israel, ele não implementou um império de paz mundial e o Deus de Israel não é o único Deus em toda a terra. Então ele é falso. Como é que os teólogos cristãos vão responder a isso? Eles vão dizer o seguinte: a era messiânica Jesus trouxe sim. Então, cadê a era messiânica? Em primeiro lugar, a era messiânica será plena quando da segunda vinda de Cristo. Atos capítulo 3, os versos de 19 a 21, no Novo Testamento judaico. Capítulo 3, 19 a 21. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo ao falar por meio dos seus santos profetas. Então, o que é que está explícito em Atos capítulo 3, no discurso de Pedro? É que a era messiânica será plena, e que Jesus está no céu, entronizado à direita do Pai, e quando chegar o tempo, ele será enviado para dar plenitude a todas as coisas. Então, ele é o Messias, mas a era messiânica está inaugurada, mas não está consumada. Segunda resposta, a era messiânica, ela começa após a ressurreição de Jesus. Atos 2, 32 a 36. Deus ressuscitou este Yeshua, e todos nós somos testemunhas disso. Além disso, ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa, isto é, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e derramou esse dom que vocês agora veem e ouvem, porque Davi não subiu aos céus, mas ele diz, Adonai disse a meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos como escabelo para seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que Deus fez dele, Yeshua, Senhor e Messias, a quem vocês executaram na estaca. Então, quando foi que a era messiânica teve início? Quando Jesus foi ressurreto, ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai e ali inaugurou ou estabeleceu o processo de trazer de volta todos os seus inimigos para debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. A era messiânica, quando começou? Quando Jesus foi batizado por João Batista. Não há dúvida, novamente Scorsese, não há dúvida que o batismo de Jesus foi compreendido em seus primeiros momentos como uma unção messiânica. O batismo ministrado por João responde à pergunta, se Jesus era o ungido, o Messias, quando e como ele foi ungido? A resposta dos biógrafos de Jesus foi no batismo de João Batista, quando a voz do céu se pronunciou dizendo, este é o Messias, a ele ouvi, este é o meu filho, este aí. Foi aí que ele foi ungido Messias. Começa a era messiânica. Então o que é que o Novo Testamento está dizendo? Os milagres são, na verdade, sinais. Isto é, não são fins em si mesmos, mas apontam em uma direção, a saber, Jesus de Nazaré é o Messias. O que é que o Novo Testamento está dizendo? Jesus de Nazaré aparece dizendo assim,
Toda a esperança messiânica de Israel se cumpre em mim. Eu sou o Messias que vocês esperam. Levantam-se os israelitas que aguardam o Messias e dizem: mas onde estão os sinais da era messiânica? Aí Jesus diz: prestem atenção, porque a partir de agora vocês vão ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre mim. Aí ele começa: expulsa um demônio, cura 10 leprosos, cura uma mulher com fluxo hemorrágico, cura um cego, anda sobre as águas, acalma a tempestade, faz com que os porcos se precipitem no mar. Esses são os sinais da era messiânica. Da era messiânica que está inaugurada. Inaugurada. E será consumada, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 3. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo ao falar por meio dos seus santos profetas. Atos 3, 21. Portanto, quando nós lemos um milagre de Jesus, a pergunta que devemos fazer é: o que esse milagre diz a respeito da identidade messiânica de Jesus? O que era esperado que o Messias fizesse e que Jesus fez com esse milagre? Como é que esse milagre aponta para Jesus dizendo: eis o Messias? Essa é a pergunta. Essa é a chave para você entrar nos milagres de Jesus. O lado A vai dizer assim: assim como o Senhor curou aquele cego, cura agora. O lado B vai dizer: mas quem foi que disse a você que o milagre feito por Jesus de Nazaré tem que se repetir hoje? Aquele milagre tinha uma função, dizer que ele era o Messias, e já fez a sua função, e já cumpriu a sua função, já disse que ele é o Messias. Por que é que você alimenta essa expectativa de idêntica repetição? Então você diz assim: ah, Jesus, faz o milagre de novo hoje. Aí vem o lado B e diz assim: mas você está buscando a Deus por causa do milagre? O milagre não é a razão pela qual você busca a Deus. O milagre diz que Jesus é o Messias. Você tem que buscar agora Jesus o Messias, não para receber um milagre, mas para receber a vida que o Messias tem para dar. Essa tentativa de querer transportar a fenomenologia de milagres do Novo Testamento, conforme aconteceu no ministério de Jesus, para os dias de hoje, ipsis literis, é uma expectativa frustrada e não autorizada pela Bíblia Sagrada. Significa que Deus não faz milagres hoje? Não significa, não estou dizendo isso. Significa que Jesus não faz milagres hoje? Não, não significa, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada e perceber que Jesus fez um milagre, pergunte-se: o que é que esse milagre diz a respeito do Messias? Está claro que Jesus é o Messias? Está. Então o milagre perdeu sua função. O que é que ganhou valor agora? O Messias. Uma placa que indica o autódromo de Interlagos não presta para absolutamente mais nada depois que você chega no autódromo de Interlagos. O problema é que nós chegamos no autódromo de Interlagos e queremos fazer coleção de placa. Não faz sentido. Nós estamos no autódromo de Interlagos dizendo assim: ai, que saudade daquela placa que eu vi quando eu estava na 23. Ai, que saudade daquela placa que eu vi quando estava na Marginal. Amigo, esquece a placa. Você já chegou no autódromo. O milagre dizia: Jesus é o Messias. E quem crer que Jesus é o Messias terá vida no Messias. Aí você encontra o Messias e em vez de buscar a vida no Messias, você quer o milagre. Aí eu me coloco na seguinte situação, de lado B. Você que está procurando o milagre, eu digo assim: para que você quer um milagre? Eu quero um milagre porque eu estou sofrendo. Não, mas quem disse que para você que milagre é a resposta que eu tenho para o sofrimento? Quem disse a você que a resposta que eu tenho ao sofrimento humano é um milagre? A resposta que eu tenho ao sofrimento humano é o Messias, é o Cristo. O milagre
foi a maneira, a linguagem que eu usei para mostrar para você que ele, Jesus, é o Cristo. Não, eu já sei que ele é o Cristo. Eu falei, então você não precisa do milagre, você precisa do Cristo. O milagre, que é um meio de autenticação da identidade messiânica de Jesus, se tornou o fim e a razão da nossa busca por Jesus. É por isso que o discipulado está distorcido e a igreja, na sua grande parte, é um amontoado de crianças carentes do Papai do Céu e que ainda não descobriu que a grande dádiva de Deus à humanidade é o Cristo, não é o milagre do Cristo. E que a grande bênção de Deus aos seus filhos não é o milagre, é a formação do caráter de Cristo nos seus filhos. Nós estamos olhando para a ponta do dedo e não estamos olhando para a lua. Cristo é a lua. E quem enxergou a lua não precisa mais do dedo. Bem-aventurados aqueles que viram a lua sem ver os dedos. Porque aquela geração é bem-aventurada, porque viu e creu. Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é quem conseguiu perceber que o dedo apontava para a lua e viu a lua. Agora, mais bem-aventurado ainda é aquele que não viu nem o dedo, mas já viu a lua. E somos nós. Mas nós queremos dedo, não queremos lua. E Deus fica dizendo para nós, meus filhos, eu lhes tenho a lua e vocês clamam por dedo. Eu lhes dei o Cristo e vocês clamam pelas placas que apontam para o Cristo. Alguma coisa está muito errada em nossa relação, diria o nosso Pai Celestial. Bom, então Deus não faz mais milagres hoje? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que milagre não é a razão de ser da nossa busca de Deus e da nossa confiança em Deus. Esta seria a resposta que eu daria para este irmão. Como eu posso continuar acreditando em Deus se eu clamei pela minha filha e ela não sobreviveu? Eu diria, você já tem a lua e está reclamando a falta do dedo. Mas eu sei que isso é uma resposta fria demais para um pai enlutado. Então a resposta tem que ser outra. Mas ao mesmo tempo, não há outra resposta aos pais não enlutados. Porque os pais não enlutados não estão fragilizados e fragmentados e abatidos. E são passíveis de um ajuste na sua fé, para que não vivam dependendo de dedos. E não entrem em crise de fé no dia em que lhes faltar o dedo, porque terão os seus pés fincados na lua. Não se consola pessoas enlutadas com teologia, mas não se faz afagos em pessoas que deveriam buscar a plenitude da sua humanidade, da sua sujeição a Deus o Pai, e deveriam se solidarizar com Cristo na sua obra redentora. Então vamos fincar os pés na lua, para que possamos ajudar aqueles que estão em crise pela falta de dedo. E se um dia lhe faltar dedo, você já sabe, você tem a lua. E você ouviu isso fora do seu luto, fora da sua dor. O que me faz lembrar aquele ditado que diz, jamais duvide no escuro daquilo que você viu quando estava claro. Hoje está claro, eu entendi. No dia em que escurecer, eu não vou me perder. Eu vou saber por onde andar, porque eu já mapeei o chão enquanto está claro, enquanto estava claro. O que é que me proponho e pretendo fazer aqui neste primeiro semestre? Ler os milagres de Jesus, não todos, porque evidentemente não teremos tempo, mas ler os milagres de Jesus e tentar traduzir como estes milagres o identificam como Messias. Na expectativa de que esta leitura da Bíblia Sagrada e dos milagres de Jesus sejam a cada leitura um dedo
a nos apontar a lua, de tal maneira que saiamos com a nossa confiança na lua muito mais fortalecida. O que eu espero é que cada dia que você vier aqui, ler o milagre de Jesus e perceber como esse milagre descreve Jesus como o Messias, você saia daqui dizendo, de fato ele é o Messias, não tenho ninguém a quem buscar senão ele, o Cristo. Vou buscar o Cristo, vou buscar o Cristo, vou buscar o Cristo. Porque quando nós buscamos o Cristo, aí tudo pode acontecer. Agora, enquanto buscamos o milagre do Cristo, nada acontece. Porque o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não é para o nosso conforto, para a nossa segurança. O milagre é para atestar a identidade de Jesus como o Cristo, o unigênito Filho de Deus. A resposta de Deus ao sofrimento humano não é o milagre, é Jesus Cristo. A resposta de Deus ao sofrimento humano não é o milagre, é Jesus Cristo. Eu espero que a cada leitura dos milagres nós tenhamos uma revelação de Deus a respeito de Cristo em nossos corações, porque esta é a resposta de Deus para as nossas vidas, no dia claro e no dia de escuridão. Que Cristo seja revelado a nós e receba de nossa parte a adoração que lhe é devida. Amém. Eu queria resumir o que nós falamos aqui. Se nós tentarmos explicar o que acontece hoje, usando os milagres de Jesus, vai dar errado. Porque o que acontece hoje é completamente diferente do que acontecia lá. Se nós tentarmos fazer com que acontecia lá se repita aqui hoje, vai dar errado. Porque não está repetindo. Não é que vai dar errado, já deu errado. Não está repetindo. Então nós temos que entender o que acontecia lá para saber como é que a gente se relaciona com Deus hoje. Essa é a minha proposta. E o que eu estou querendo afirmar em primeiro lugar é que o que acontecia lá era uma fenomenologia toda especial e simbólica e cheia de conteúdo, dizendo: esse Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, Filho do Deus vivo. E quem crer nisso vai ter vida no nome dele. Esse é o resumo de hoje à noite. Agora tem mais um montão de segunda-feira aí pela frente para a gente continuar conversando sobre o lado B dos milagres de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça os seus milagres entre nós. Amém.